Bom dia! Bom dia, meus amores! Espero que vocês estejam bem. Vamos começar nossa semana. Vamos começar nossa semana da melhor forma possível, na nossa melhor versão, na presença do Espírito Santo. Bom dia! Eu já vou começar convidando Marcela, uma pessoa super especial, quero que vocês conheçam. Deixa eu chamar ela e a gente já vai dando bom dia com vocês aqui. E vocês já vão pegando a Bíblia, o caderninho de vocês, porque nós vamos ler a palavra juntos hoje. Bom dia, meu Bom dia, amor! Paloma, tudo bom? Tudo ótimo agora com você? Como que foi a noite? A noite foi boa. Quando acordei já deu um friozinho na barriga. Friozinho na barriga é bom, é? É bom. Eu aprendi que é sempre bom a gente ter um friozinho na barriga, como se tivesse uma motivação a mais para nós, sabia disso? Mas, ó, delícia. E tá friozinho na barriga e tá friozinho aqui também, né? Tá muito frio, gente. A gente acorda falando, ai, vou fazer aqui debaixo da coberta, né, Paloma? Não, foi difícil para eu me levantar hoje, tá? Vou falar uma coisa para vocês. A gente muda a nossa rotina, gente, acabou. E Muda a você tá rotina. voltando, ainda tá se reorganizando. É, e o horário lá era diferente. Lá seria mais cedo, lá seria 6 horas da manhã. Então, assim, a minha filha para acordar para ir para a escola hoje foi uma luta. Mas glória a Deus, eu falei assim que Deus é tão maravilhoso, tá vendo? Ele já colocou isso que é para eu entrar no eixo logo, porque senão eu demoro mais ainda. Tá sendo forçada, né? É. Amadas, bom dia a todos que estão entrando. Se vocês puderem estar enviando o aviãozinho para outras pessoas, sabe? Porque, Marcela, às vezes não aparece no feed que a gente está ao vivo. Certo. Algumas meninas me relatam que não aparece, elas precisam entrar no nosso perfil para poder entrar na live. Então, se vocês puderem encaminhar, vai ser um momento muito precioso, né, Marcela? Sabe que eu estava falando com algumas amigas? O som tá bom, Marcela? Você tá me ouvindo bem? Tá bom. E o meu, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Eu era uma pessoa que eu não tinha o hábito de ler a palavra, eu não tinha. Eu era aquela pessoa que ia na igreja no domingo, deixava a Bíblia aberta no Salmo 91, achava que eu já tava tudo resolvido. Ó, não tem problema. Tô super cristã. E eu comecei a perceber, quando eu comecei a desenvolver essa maturidade espiritual, que na verdade a nossa vida, ela é sobre desenvolver a maturidade espiritual. Isso Eu mesmo. vejo, eu tenho 22 anos de casada, e aí eu olho lá atrás, que há 20 anos atrás a gente quase se separou, nós tivemos uma crise terrível. Se eu tivesse um pouquinho da sabedoria, e eu acho que eu tenho muito pouco ainda do que eu tenho agora, desde que eu comecei a ler a palavra, e eu falo que eu sei 0,0001% da palavra. Uhum. Mas se eu tivesse esse 0,0001%, eu não teria tido tantos problemas como eu tive. E Certo. teria sido tão difícil como foi. Não é que a gente não tem problema, né, Marcela? A gente sempre vai ter. Só que a forma Exatamente. como a gente reage a esses problemas, a essas dificuldades, dificuldades no trabalho, dificuldades no casamento, dificuldades emocionais com você, é diferente. Eu Eu falo que a forma, penso. não Pode é isso? Pode falar. Não, é porque assim, a gente sempre ouve que a Bíblia é a palavra de Deus e a gente fala que a gente não entende, né? Ah, eu não leio porque eu não entendo a palavra. E eu mesma, né? Você falou que há pouco tempo você teve contato com a palavra, né? A gente sempre foi ensinado ao Salmo 23, Salmo 91, as Bíblias Uhum. ficavam realmente abertas, né? Ficava até amarelada a página. Nossa Senhora! E a gente tinha a impressão assim de que a palavra de Deus, ela era tão poderosa de que se ela ficasse aberta na nossa casa já estaria protegida, né? É, Então a gente já era ensinado pelos nossos pais, mesmo que eles não tinham tanto conhecimento, tanta experiência com Deus ainda, eles já tinham essa consciência de que a palavra era tão poderosa que era para deixar aberta dentro das casas.
Uhum. Só que a gente vem entendendo que eu estava pensando ontem sobre isso. Então, se a gente olha, tem esse remédio aqui, ele cura a minha dor de cabeça. Então, eu vou deixar ele aqui em cima da mesa, porque ele vai curar a minha dor de cabeça, né? Vai fazer o milagre em mim. Se eu não tomar o remédio, a dor de cabeça vai continuar, né? Então é isso. Não basta a gente saber que a palavra tem a sabedoria, tem o conhecimento, tem a instrução para a nossa vida, se a gente só deixar aberta. A gente vai Isso. precisar mergulhar nessa palavra, né? E eu falo por mim, eu caminhei a vida inteira, assim, tendo contato com a palavra, eu ouvia muitas histórias, eu era fascinada por Jonas na baleia, né? Por Daniel na Cova dos Leões. Então, assim, a gente ouvia sempre uma história aqui ou ali, mas quando chegava a minha vez de ler a Bíblia, eu achava extremamente difícil, complexo, né? E o que que isso trouxe para mim? A gente não vai conhecer aquilo que a gente não lê, aquilo a gente não vai amar aquilo que a gente não conhece. Então, você fez biologia, né? Foi daí que eu te conheci, né? Fez faculdade com Vinícius. Então, quando você está estudando, você vai para a faculdade. Se você tem coisa que é difícil, tem coisa que você não entende, então já que eu não entendo isso daqui, eu vou deixar para lá. Aí na hora da prova, isso aqui eu não sei responder porque eu achei difícil, não estudei, né? Então, isso é Exatamente. a palavra, né, Paloma? Exatamente. Ontem à noite, inclusive, eu coloquei nos meus stories, eu falei, vou falar 5 motivos para vocês lerem a Bíblia. Por que que toda mulher deve ler? E o primeiro que eu coloquei é a identidade, você descobre quem você é, não quem o mundo diz que você é, mas quem você é em Cristo. Eu coloquei porque quando a gente começa a ler a palavra, a gente encontra direção e sabedoria, porque a verdadeira sabedoria a gente entende hoje que ela não vem da escola ou de livros ou de cursos. A verdadeira sabedoria ela é vertical, ela vem do alto, ela vem dos céus e eu preciso buscar ela, senão ela não vai vir para mim. Ela fortalece as nossas batalhas, como eu disse, a gente vai ter problema, mas a gente sabe que a gente tem um pai que zela por nós. A gente aprende a ser mais sábia. Meu Deus, como eu era tola e imprudente, eu era verdadeiramente a mulher tola. E quinto, é isso aí que você falou. Quando você começa a ler a palavra, você começa a se aproximar de Deus, conhecer o coração de Deus, ter mais intimidade com Ele, ouvir a sua voz. E eu ouço muitas mulheres, Marcela, falando assim, como você disse, eu não gosto de ler, mas eu gosto de ouvir vocês falando. Mas, gente, cada uma de nós tem que aprender a criar intimidade com o Pai. Tem coisas, Marcela e eu, a gente vai ler a mesma palavra, mas Deus vai falar com ela de uma forma, Deus vai falar comigo de uma forma e vai falar com cada uma de vocês de uma forma diferente. E até Ele a quer. gente, quando a gente lê a mesma palavra em momentos diferentes, a mesma palavra, e a gente mesma vai ser ministrada de uma forma diferente pelo Espírito Santo. Exatamente, exatamente. Não tem como eu ter intimidade com quem eu não passo tempo. E igual você falou, deu o exemplo do remédio, é muito bom. Não adianta ter o remédio ali se você não toma. A Bíblia é a mesma coisa. Tem gente que fala assim, mas eu oro, eu não sei o quê. Eu falei, gente, oração é orar, mais ação. Isso Você, mesmo. quanto tempo você tem passado no secreto com o Senhor? Quanto tempo você tem vivido para viver em sua vida uma verdadeira transformação? Marcela, hoje, a Paloma de hoje é uma Paloma 100% diferente da Paloma de 10 anos atrás. Eu E sou vai outra ser pessoa. totalmente diferente amanhã, porque todas as vezes que a gente se sujeita, né, a gente se coloca nesse lugar de intimidade com Deus, Ele vai transformar a gente o tempo todo, né? Porque esse é o nosso Deus. Ele é um Deus de Isso, transformação. Ele não é um Deus que repete coisas, não é um Deus de mesmice. E Ele não vai deixar a gente do mesmo jeito, né? E quando exatamente. você fala desse lugar de intimidade, sabe, de relacionamento, Paloma, eu penso que na nossa caminhada, até brinquei, né? Primeiro a gente anda, depois a gente corre, né? É, Porque às vezes a gente nunca leu a Bíblia. E aí, quando a gente pega a Bíblia, a gente acha que tem que abrir e ler e entender tudo que tá escrito ali, ter revelação e ter uma compreensão total. E não funciona assim, né? Então, às vezes eu queria ser ministrada por alguma palavra, eu pegava lá uma pregação, um documentário, alguma coisa nesse sentido, e eu era muito ministrada e sou, né? Quantas coisas a gente ouve de é, conteúdo que fazem sentido na me nossa ajuda vida, muito.
Ajuda muito. Só que eu comecei a pensar assim, eu falei, como que essa pessoa teve essa compreensão dessa coisa? Gente, que sabedoria! E eu falei, uai, se ela consegue, se essa pessoa consegue ter esse tempo, ter essa compreensão e ter esse entendimento, eu falava, Deus, eu também É, quero isso. Eu é, quero viver, eu não quero mais só consumir o que foi produzido no secreto do outro. Eu quero produzir coisas no meu secreto com você. Se essa pessoa isso. ouve a sua voz e é ensinada pelo Senhor e agora eu estou sendo ensinada por ela, eu também quero viver essas experiências de eu mesma ser ensinado pelo Senhor, de eu mesma ouvir a voz do Senhor, né? E isso é fruto de relacionamento, porque nosso Deus é um Deus relacional, né? Então, a gente vai ver o tempo todo, por isso que a gente vem falando, né? Hoje eu sou de um jeito e amanhã eu sou de outro, porque todos os dias que a gente se sentar à mesa com o nosso Deus, ele vai nos ensinar alguma coisa diferente, ele vai nos mostrar algo que a gente não tinha visto, né? Uhum, uhum. E pessoa que não teve transformação, eu não acredito que está na presença do Senhor, porque é impossível você estar na presença do Senhor e não ter transformação. É Impossível, impossível. Ele nos impossível. constrange. Tem coisas que eu faço que eu olho assim, não tem como eu fazer mais. Ninguém fala nada com você, ninguém te manda fazer isso. Não, é você se constranger na presença do Espírito Santo e você vê que você não tem como fazer mais. É isso. Isso é uma bênção, né, Marcela? Ó, bom É dia a todo isso. mundo que está entrando, maravilhosas. Milena, olha quem entrou, Mário, gente. Ei, Mário, Keila, todo mundo. Rosimar, bom dia, Rosimar. A Alexandra, Roberta Ilha. Tá aqui no meu status, Roberta. Celi, Joana, bom dia a todas. Envie aviãozinho para outras mulheres, porque não aparece às vezes a live ao vivo para todo mundo. Aí Então, minha sogra até perguntou, onde que tá a live? Tem que entrar aí, gente, no Instagram da Paloma, é, então manda aí pro no seu pessoal. também. Entrar no seu já vai ver que está ao vivo lá e é só entrar. Ou só encaminhar aviãozinho para todo mundo. Então, hoje nós vamos começar essa série devocional, né, Marcela? É algo que Marcela já tinha vontade de fazer também, e eu amo fazer isso também. E E o intuito, eu sinto no meu coração, e você vai me completar, Marcela, é que as pessoas, e a gente pode fazer essa oração agora já para começar, né? Assim, sempre que a gente vai começar uma live, sempre que eu começo uma live, eu gosto de chamar a presença do Espírito Santo, porque tudo é por ele, né? Então, a ideia é que cada uma de nós, cada um de vocês que estão aqui, seja homens ou mulheres, comecem a sentir no coração de vocês um desejo, uma sede e uma fome pela palavra como vocês nunca sentiram. Talvez você, assim como eu, algum tempo atrás, era aquela pessoa que achava difícil ler a Bíblia, não queria, achava, ou estava sempre ocupada demais. Sabe aquela pessoa ocupadíssima, a super atarefada? Não tenho tempo para isso. Mas eu quero desejar e eu quero orar ao Senhor nessa manhã, que o Espírito Santo desperte em cada um de vocês uma fome pela palavra como você nunca sentiu. Você vai acordar pela manhã e você não vai desejar outra coisa senão pegar a palavra e ler. Porque você começou a partir de agora a entender que a palavra, que a Bíblia, é o seu manual de vida. É o manual que Deus deixou para você ter uma vida plena, próspera e abundante. E é impossível eu viver dessa forma se eu não buscar o que Ele deixou para mim. Então, que você sinta, essa é minha e a minha oração de Marcela para Deus neste momento, que você sinta fome e sede da palavra e que Ele ministre ao seu coração, não só através de nós, mas através daquilo que você mesmo vai ler a partir de hoje, no secreto, na sua casa, porque é isso que você vai fazer, cada um de vocês. Vocês vão buscar a presença do Espírito Santo, vocês vão buscar a resposta para as dores de vocês. Seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja na sua vida emocional. O Espírito Santo vai falar com vocês através da palavra que ele já deixou para cada um de nós. E que muitas vezes nós viramos as costas para eles. Então, que vocês sintam essa sede e essa fome. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 E eu quero que você fale por que que nós vamos estudar Daniel. Você que estava estudando Daniel. Foi muito engraçado, né? Eu liguei para Paloma para falar um outro assunto
nada a ver com a palavra. E aí, conversando, eu falei, ai, Paloma, e aí a gente, tô aqui tão animada, tô lendo o livro de Daniel, e como que a palavra fala com a gente, né? E aí eu compartilhando, né, Paloma? Ah, Não é possível, né? E aí eu acho que eu estava falando, se eu não me engano, da passagem. Da fornalha, né? De como eles tinham sido libertos e de que antes nossa. eles falaram: olha, se o Senhor quiser nos livrar, que nos livre. Mas se não quiser, morreremos. Eu falei, que Morremos. amor é esse? Que fé é essa? Eu falava, eu quero experimentar esse nível de fé e de intimidade com Deus. E aí eu falei, Paloma, meu coração queima tanto que eu tenho a vontade de sair gritando isso pro mundo. E aí Paloma falou, e por que que você não faz isso? Por que você não pega esse celular e sai contando para as pessoas? Eu falei, ah, Paloma, porque aí, né, eu não tenho tanto assim para entregar para as pessoas. Ó, ó, outra. E Não aí tenho Paloma falou, tanto. Marcela, para com isso, tem tanta gente que precisa daquilo que a gente tem, né? Daquilo que a gente está experimentando. E você até pode achar que é pouco, mas pouco ainda é muito para quem não tem nada. E aí eu falei, gente, e eu não tenho pouco, não, eu tenho Jesus, eu tenho tantas experiências, eu tenho tantas respostas de oração. E aí, né, ela veio me provocando, né, Paloma? E aí, você vai Adoro. começar quando esse devocional? Você vai começar quando a compartilhar isso com as mulheres? Aí eu falei, então, você vem junto? Tô aqui Então, pra isso. Daniel veio justamente porque foi nesse momento, né? Eu venho lendo, como eu falei, eu tenho também tinha dificuldade em ler a Bíblia toda. Durante a minha caminhada com o Senhor, eu fui lendo livros aleatórios, os que eu achava que eram mais fáceis para minha compreensão. Depois eu também fui entender que tinha algumas traduções que facilitavam um pouco mais, né? Então, hoje a Bíblia que eu leio é a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Ai, você Tem a... podia tirar uma foto depois, amiga, postar nos stories para as pessoas poderem. Eu tô usando uma também que eu vou tirar uma foto e vou postar. Porque tem muita gente que quer comprar uma Bíblia boa, você já indica, tá? Indico a que eu tenho. Tem aplicativos hoje, né? Meu marido, por exemplo, ele gosta de saber qual é a versão original, o que estava escrito no original. Então, tem aplicativos que você consegue ir mudando as versões, né? Só que é como a gente falou, primeiro a gente caminha, depois a gente corre. Então, essa tradução ela é muito simples para nossa compreensão. E quando a gente conversou, eu estava em Daniel. Eu não tive pressa. Na nossa igreja, a gente é muito estimulado a fazer a sequência de leitura da Bíblia durante um ano. E eu acho isso fantástico, porque traz uma disciplina. Só que como o meu tempo é um pouco mais lento de compreensão, a minha rotina é uma rotina muito acelerada, eu trabalho fora também. Então, eu falei, eu não consigo ter uma qualidade de leitura, um aprendizado nessa velocidade. Então, eu falei, eu vou Aham. no meu tempo. Então, eu comecei a ler no final do ano passado, eu ainda estou em Daniel. Mas Uhum. por quê? Porque a minha prioridade eu quero que aquilo fale comigo, aquele texto fale comigo. Então, às vezes eu fico quase um mês no mesmo livro, Sim. porque tem livro que a gente se apaixona e você fala, meu Deus, você quer voltar. E quantas experiências a gente vem vivendo com isso, porque na sua sequência bíblica, naquele determinado dia, aquele livro fala algo especificamente para o que você precisa tomar uma decisão ou para uma coisa que vem no seu coração, né? Então, eu Exatamente. resolvi te convidar para a gente fazer Daniel, porque foi o livro que eu estava lendo naquele momento. Agora eu já estou um pouquinho mais para frente, mas por isso que Daniel foi o escolhido da vez, Paloma. E ó, mulheres, homens, todo mundo que tá aqui, eu vou estudar junto com vocês, tá? Porque eu nunca li o livro de Daniel. Vamos ler Vamos lá. juntas. Então, Marcela, hoje nós vamos começar o livro de Daniel. A gente vai ler o capítulo 1 e 2, né? Você Isso. vai falar um pouquinho sobre o livro de Daniel antes de começar a ler? Ou você quer que eu fale? Que eu peguei Pode aqui falar. na Bíblia. Então, eu vi aqui que Daniel significa Deus julga. Eu peguei na minha Bíblia, Isso. tá? Gente, não é eu que sei, não, tá? Eu peguei na Bíblia. Ah, inclusive, você falou do aplicativo, tudo. Todos que estão lá no grupo de WhatsApp, depois a gente pode compartilhar lá com eles. Joia. Ideias de Bíblia, quem ainda não tem. Esse aplicativo, a gente faz um resumo também. Vamos compartilhar lá um mapa mental com eles dessa live. Então, vamos lá. Eu peguei aqui na Bíblia.
que eu preciso saber. Sempre que eu vou ler um livro, eu quero saber quem escreveu, como que é essa história, né? E eu vi que Daniel foi um profeta do século 6 antes de Cristo, que ele foi exilado na Babilônia, e ele viveu durante esse período até a libertação de Israel no governo persa. Daniel, ele relata eventos que ocorreram no período do cativeiro de Judá e também partilha algumas visões que recebeu de Deus a respeito do povo cativo. E eu vi em algumas, eu tenho duas Bíblias que eu sempre estudo. Existe uma crítica moderna que sugere que ele foi escrito por algum autor judeu do segundo século, mas tem a visão tradicional que sustenta que foi o próprio profeta Daniel que escreveu. Que eu Uhum. achei, inclusive, bem mais válida, porque realmente existem alguns testemunhos internos que apontam essa ligação. Inclusive, no Evangelho de Mateus e de Marcos, o próprio Jesus Cristo atribuiu o livro de Daniel ao profeta Daniel. Então, eu falei, então, é isso. Então, existe todo esse contexto histórico que é bastante interessante, mas conforme a Marcela vai lendo, a gente a gente vai buscando. Aqui fala também que Daniel é um dos vários livros bíblicos que ensinam lições através da vida de uma pessoa. Eu comecei a folhear quando eu estava viajando ainda o livro, sem muito estudo, só ler, né, Marcela? Mas Uhum. mostra como que Daniel, ele era fiel. É Daniel era isso. fiel. É E aí eu isso. lembrei de como nós vamos falar sobre isso, né? Nós somos corrompidos, nós nos deixamos levar aos padrões do mundo, a gente vai naquilo que está na moda. Não, Daniel não. Daniel era fiel. E a Bíblia descreve que Daniel tinha uma inteligência extraordinária e capacidade e grandes qualidades. Pensa nisso. Aí mostra que ao longo do livro a gente vê ele fazendo excelentes escolhas, enfim. Vamos ler, vamos Vamos. aprender sobre Daniel. A gente pode, a gente deve, né, Paloma, como você leu aí essa contextualização, eu também pulava, eu queria já começar lendo o livro porque às vezes a gente pensa, eu não vou entender, tem muita coisa envolvida, só que essa breve contextualização que vem antes de cada livro faz a gente, assim, mergulhar no universo que aquilo aconteceu, né? A minha Isso. contextualização diz o seguinte: o livro de Daniel foi escrito em tempos de perseguição e sofrimento para o povo judaico. Por meio É. de histórias e divisões, o autor procura explicar ao povo por que eles estão sendo perseguidos e também os anima a continuarem fiéis a Deus. Chegará o tempo em que Deus acabará com o domínio dos pagãos e mais uma vez Israel será uma nação livre e independente. Fala que o livro se divide em duas partes, né? Histórias a respeito de Daniel e de alguns dos seus patrícios que estão vivendo na Babilônia, onde foram levados prisioneiros. Eles continuam firmes na sua fé em Deus e obedecem às suas leis. E por isso ele os salva do sofrimento e da morte. E das visões de Daniel, que tratam de vários impérios que aparecem e depois desaparecem. Essas visões deixam bem claro que os perseguidores serão derrotados e que a vitória final será do povo judaico, né? Então, assim, a gente já começa a perceber aqui o cenário que Daniel viveu. Então, você já veio falando sobre a fé, sobre a fidelidade, sobre o posicionamento de Daniel. Então, não foi num tempo suave, não foi num tempo tranquilo, foi num tempo hostil, de muita pressão, de cativeiro, né, de prisão. Então, assim, isso já começa a falar com a gente. É muito fácil a gente ser fiel num tempo que tá tranquilo, né? Ou a É, gente achar nossa. assim, nossa, é muito fácil Paloma servir a Deus, porque a vida dela é muito boa. É muito fácil Daniel servir a Deus, né? Mas não, aqui está dizendo que o tempo que ele vivia era um tempo difícil. E mesmo assim, ele é uma referência de fidelidade, de posicionamento para a gente, né? E eu acho que isso vai trazer muito questionamento para todo mundo que eu participar, ô Marcela, porque eu percebo que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de se posicionar, com medo de desagradar. Então Sim, acabam se encaixando nos padrões do mundo na verdade, sem perceber, viram as costas para Deus. Daniel, ele exatamente. podia ter feito isso. A gente vai ver ao longo da leitura, né? Que ele podia ter se encaixado nos padrões lá, que eram bem diferentes. Mas não, ele se posicionou, ele se manteve. Eu quero que isso toque o coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui, porque eu só começando a ler o capítulo 1, eu falei assim, gente, eu preciso melhorar 1000%. Eu preciso melhorar.
Bora lá, Marcela. Bora lá, eu leio um e você lê o dois, então a gente lê Não, um. olha aqui, vai lendo você, pode ir lendo, fique em Então tá. paz. Eu vou fazendo Leio só os tudo, comentários, tá? leio tudo e a gente comenta depois ou vou lendo e vou parando? Pode ir lendo e para, do jeito que você sentir no seu coração. Eu Tá tô bom, aqui só então. te vendo. Então tá bom. Esquece de mim. Eu me empolgo e começo a falar. Então você vai, É ó, isso que eu partir pro quero. seu Pode lado. deixar, pode deixar, pode, Então manda vamos ver. lá. Os jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo de seu Deus, na sala do tesouro. Já vou parar aqui um pouquinho, Paloma. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. Quando eu li isso daqui, eu falei, por que que Deus deixou, né? É, Porque até o templo foi invadido, os utensílios para adoração do próprio Deus, que é, naquela época, né, tinha esses rituais. sim. E aí me veio a lembrança lá de Gênesis, né? Desde Gênesis, a gente vem passando por todos os livros, né? Como eu mencionei, estou vindo na sequência. E Aham. desde Gênesis a gente vê o povo recebendo uma lei, e a gente tem muitas vezes a impressão de que a lei é algo pesado para nos limitar, e é algo que eu tenho sido ensinada de que a lei ela vem como uma instrução e como uma Instrução. proteção para as nossas vidas. E o Uhum. Senhor vem falando: não faça isso, isso vai gerar morte, não faça isso vai gerar destruição. E o povo infringindo essas leis. Então, quando diz que Deus deixou, Deus tem compromisso com a palavra dele, com a lei dele. Então, ele não vai voltar atrás com a palavra dele, porque a palavra dele não volta atrás. Então, aqui o povo começou a viver a consequência do seu próprio pecado, né? O Senhor não ia interferir em algo que ele tinha dito. Então, assim, aqui a gente já vê o povo sofrendo as consequências da quebra dos princípios, da É quebra das isso. leis. Eles estavam vivendo muito em pecado, fora dos princípios, e Deus permitiu, porque era escolha Isso. deles. Mas Deus é soberano. Exatamente. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, chefe do serviço do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Então, a gente já está vendo aqui qual era a linhagem desses moços, né, que vão É, ser. não era qualquer um, né, Marcela? Não eram. Eles eram de famílias nobres. É. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. Uhum. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos babilônicos. O Uhum. rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Gente, aqui o Senhor já começou a queimar o meu coração. O que que acontece? Quando a gente quer reconhecer uma cultura, quando a gente quer reconhecer um povo, né? Vamos pensar. Você estava lá nos Estados Unidos. Você sabe qual é a língua? Não é a mesma língua que a nossa. A alimentação, a comida, a política, a cultura é totalmente diferente da nossa. O que que o rei mandou fazer aqui? Mandou pegar a Paloma e mandou que ela esquecesse o que que ela costumava comer, qual que era a língua dela, qual que era a cultura dela. De Uhum. certa forma, o rei estava transformando Daniel e todo aquele povo que foi chamado para servir para ter a mesma visão que ele, ter os mesmos princípios, a mesma cultura, a mesma religião que ele tinha. Ele queria Encaixar ele ali naquele padrão que já era dele. exatamente. E a gente está falando, você falou aí, né, do século 6 antes de Cristo, foi isso, né? Foi, foi. Aham. O que que você vê de diferente, Paloma, do que a gente vive hoje, trazendo para o nosso contexto? Não tem nada de diferente, é isso que o mundo quer dizer para gente. Esqueça o que você tem de princípio, de valores. É. Família tradicional, Nossa. não existe família tradicional. Hoje cada um faz o que quer, sabe? Servir a um Deus, ser fiel a Deus, isso está ultrapassado, isso era coisa do Velho Testamento. Então,
A gente É vai lendo a exatamente isso. palavra e as coisas não mudam, não mudam. Muda o cenário, mas o princípio é o mesmo. É fazer a gente esquecer que nós somos filhas amadas do Deus vivo, que nós somos criaturas criadas porque Deus amou, Ele escolheu amar a gente. Só que o mundo, né, quer transformar a nossa cultura, quer transformar a nossa mentalidade. Se as pessoas soubessem quão atual é a palavra, gente, é isso que a Marcela falou. A gente está lendo algo de século 6 antes de Cristo e a gente está agora em 2025 e é a mesma coisa. O que o rei quis fazer com Daniel é o que o mundo está fazendo hoje com a gente. E as pessoas só estão aceitando. Vocês vão ver o posicionamento de Daniel daqui para frente, que é isso que Deus espera de nós. E isso E dói aí, meu coração, porque muitas vezes eu vejo eu cedendo a coisas do mundo que não, Deus não quer. Porque ele já deixou as instruções pra gente. Você falou de instruções. As instruções de Deus não mudam. Se você ler o Antigo Testamento, se você ler o Novo, você vai ver que não muda. Deus é Deus, quem muda somos nós, quem muda é o mundo, vai mudando e quer que a gente se encaixe nos padrões. Gente, é por isso que eu falo tanto de família, Marcela. E muitas vezes eu sou tão apedrejada, porque antigamente eu era a pessoa que se encaixava nos padrões. Depois eu despertei e eu entendi que os valores de Deus não mudam, os princípios. Eu preciso fazer aquilo que Deus já deixou de instrução para nós. Oh, meu Deus, glória a Deus. Vai, vai. e aí, dentro dessa sua fala, Paloma, é o que Daniel diz aqui no versículo 8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Posicionamento. Ele resolveu. Primeiro, ele teve um posicionamento no coração dele. A forma como ele ia resolver isso, a gente vai discutindo aqui. Mas a primeira coisa que a gente precisa definir, determinar, mudar no nosso parâmetro é não negociar. Não dá para negociar. Ele disse: não vou me contaminar, não vou comer isso. No contexto bíblico aqui, ainda vinha algumas relações com a lei mosaica, né? Que em algumas coisas você não pode tocar porque você vai ser impuro, que era para o contexto deles, mas para o nosso contexto o que que a gente está comendo nas nossas redes sociais, o que que a gente está comendo nas rodas de conversa, o que que a gente está comendo no nosso trabalho, por onde a gente passa. Eu não vou comer isso, eu não vou aceitar isso na minha vida, né? Mesmo que eu seja apedrejada, mesmo que eu seja criticada, mesmo que eu seja excluída, porque a gente vai ver, Daniel, ele esteve sujeito a tantas coisas de morte, de perseguição, mas ele falou: isso para mim é inegociável, né? A gente tem destruído as nossas famílias. O que que a gente tem dado para os nossos filhos? A gente não tem mais paciência com os nossos filhos. A criança nasce, a primeira coisa que o pai dá já é um celular, um iPad, um tablet. E a criança, ela vai crescendo, sendo moldada aos padrões do mundo. Meu Deus, meu Deus. No versículo 9 diz: Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei, e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu que vocês devem comer e beber. E se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. E aí a gente vê, quando Daniel resolveu que não iria ficar impuro, Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com eles, mesmo que Aspenaz tivesse medo. Então, quando tem um posicionamento da nossa parte, tem uma resposta de Deus ao nosso posicionamento. Antes mesmo da gente saber o que o Senhor vai fazer, já tem uma resposta dele ao nosso posicionamento, né? E aí, quando vem aqui sobre o medo de Aspenaz, porque naquela época tudo o rei mandava matar, então Aspenaz Lógico. falava: vou morrer por causa desse povo que eu não conheço, não morrerei, Ai, que né? esses meninos vão ficar fracos aí, desnutridos. Mal sabe ele, né? Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele
de Ananias, de Misael e de Azarias. E Daniel Uhum. disse a ele: Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No final dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Aqui Deus já fala tanto comigo, sabe, Paula? Me vai falando aí também, tá? Porque eu me empolgo aqui, você sabe. Vai, pode falar que depois eu quero falar, propor algo. Olha só, Daniel e os amigos, eles estavam prisioneiros, eles eram nobres, eles estavam presos, eles estavam numa cela de prisão e eles podiam agir com arrogância, sabe? Eu sou um filho do rei, então, Aspenaz, eu não vou comer isso, eu vou comer tal coisa. Mas ele foi sábio e ele foi humilde, ele teve uma estratégia da parte de Deus, ele provocou Aspenaz, olha só. Pode ser muito bom o resultado que você vai ver com a gente. Ao contrário, você está com medo, mas você pode ter um resultado que o rei vai olhar e falar: Nossa, o trabalho de Aspenaz é um trabalho muito bom, sabe? E aí eu fiquei pensando. A sabedoria deles convenceu uma pessoa que tinha medo de tomar uma decisão. E a gente? Como que a gente tem convencido as pessoas ao nosso redor de que o conhecimento que a gente tem, de que o alimento que a gente tem é um alimento bom, ao ponto de convencer uma pessoa que tem medo de prestar atenção naquilo que a gente está fazendo ou que a gente está falando, Paloma? Uhum, uhum. Deixa eu seguir aqui. O guarda concordou e durante 10 dias, né, fez as experiências com ele. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Por causa de um posicionamento deles, eles foram honrados e aí eles tiveram confiança, credibilidade e falaram: vocês estão certos. Sem chilique, sem confusão, sem brigar, porque no meio disso tudo, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, algo que a gente precisa trazer para os nossos corações é de que o Senhor não está chamando a gente para ser religioso. Ele não está dizendo, em momento nenhum, Daniel veio falar assim: a minha comida é melhor do que a comida do rei. A minha comida me valoriza, me potencializa. Ele falou: olha para mim, olha o resultado que isso vai produzir na minha vida, sabe? E esse é um cuidado que eu venho tendo. É claro que a gente continua errando e a gente continua aprendendo, mas quanto mais a gente conhece a Bíblia, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais tem que produzir frutos e menos barulho. Às vezes a gente quer falar demais do que é o certo, do que é errado. E o que o Senhor tem falado comigo nesse tempo é de que levar a mensagem nos nossos dias, Paloma, quer dizer que nós temos que ser a mensagem dos nossos dias, sabe? É falar menos e produzir muito mais frutos, como foi na vida de Daniel. Olha para ele e olha o que produz na vida dele, né? Ô, Marcela, e esse falar menos e produzir mais fruto vale para todas as áreas da nossa vida. Quando eu trato com mulheres sobre casamento e eu começo a falar para elas, fale menos, reclame menos, ouça mais, é porque é fato. Quando a gente começa a ouvir mais o Espírito Santo, pedir mais sabedoria na hora de falar, falar menos, ser menos intempestiva, ser mais prudente, tudo muda. Isso serve para o trabalho, isso serve para o casamento, isso serve para a sua vida. Quantas confusões você arruma na sua vida porque você fala demais? Eu estou lendo um livro da Joyce Meyer, conhece Joyce Meyer? Conheço, Eu maravilhoso. comprei agora, eu comecei agora. O nome do livro é Eu e Minha Boca Grande. Ai, gente, eu já falei desse livro muitas vezes, Vou começar. porque eu tenho uma boca grande. Eu Mas a gente precisa aprender a silenciar mais. Isso é muito Sim, importante, Marcelo. Muito, sim. muito, muito. Ontem, quando a gente estava voltando também de viagem, né? Como eu falo demais. E aí eu
percebi assim, eu falava e reclamava de uma coisa ou de outra, e aí de repente eu falei, eu que tô causando tumulto aqui, eu que tô incomodando todo mundo, e aí eu parei de falar. E foi assim, tão estranho, porque todo mundo ficava, mãe, tá tudo bem? Mãe, tá acontecendo alguma coisa? E meu marido, amor, tá tudo bem? E te chateei, te aborreci, e aí eu fiquei quieta. Eu falei, olha o barulho, olha o tumulto que eu tô causando, né? Então, é um movimento que a gente precisa se autoanalisar o tempo todo, né? O que a gente está falando, porque não, mesmo que sejam coisas que a gente está falando que tem sentido, porque eu não estava falando nada que era para correção, era para a gente ter um tempo bom. Só que tem hora que é o silêncio que vai fazer a diferença, né? Ô, Marcela, quando eu li a primeira vez lá acho que é 1 Pedro, que ele fala, não tenho certeza se é em 1 Pedro, depois eu vejo e coloco no grupo, que fala que a mulher sábia, ela conquista o seu marido não com palavras, mas com seu comportamento. E aí eu entendi que eu precisava mudar. Hoje eu percebo que, por exemplo, o hábito da leitura na Bíblia. Não adianta eu falar para o meu marido ler a Bíblia, mas quando eu começo a ler a Bíblia na frente da minha família, a minha família começa a se interessar por aquilo. É a mesma coisa quando você fala para alguém na sua casa assim: você precisa ir para a igreja. Você não vai para a igreja. Ninguém vai. Agora comece a ser igreja dentro de casa. Nossa, como que a mamãe mudou depois que ela começou a ir na igreja? Nossa, como que ela tá mais sábia? Nossa, como que a palavra dela tá mais amorosa? Como ela tá mais gentil? Como ela tá mais servidora? É o nosso comportamento que muda tudo, seja no trabalho, seja enfim, no casamento, no que quer que seja. Não é a fala, não é o falar demais. A nossa boca grande destrói muita coisa. A gente precisa aprender a Exatamente. silenciar. Silenciar. A sabedoria no Exatamente. silêncio. Deixa eu ver onde eu parei aqui. E aí o guarda tirou a comida, então no versículo 17. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e da ciência dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Gente, eu vou lendo e eu vou orando. Então, quando eu li esse versículo aqui, eu falei, Deus, olha só. Eu sou irmã de Daniel, tá? Então, eu também quero isso daqui. Se o Senhor concedeu esse conhecimento profundo, né, dos escritos e da ciência dos babilônios, sim, era referente àquele tempo porque eles precisavam daquele conhecimento para que se cumprisse o propósito na vida deles, de se destacarem, de fazerem diferença naquele lugar. Então, eu tenho pedido isso ao Senhor. Eu falo, Senhor, quando eu abrir a sua palavra, quando eu começar a ler isso daqui, eu quero experimentar o que Daniel experimentou, de ser visitada pelo Espírito Santo do Senhor, que o Senhor explique para mim, que o Senhor traduza para mim, que o Espírito Santo do Senhor me conte o que é que está acontecendo aqui, como que isso vai fazer diferença na minha vida, na vida das outras Discernimento, né? pessoas. Discernimento, de entendimento. Eu peço muito a Deus isso. E o que que acontece, Marcela, que eu percebo? As pessoas começam a ler e buscar, e aí, no primeiro momento, elas não têm uma resposta. E elas param. Falta Exatamente. constância pra gente. Sabe qual é o problema do mundo hoje? Nós, eu trabalho com mulheres, mas pro homem também. É o imediatismo. Na era das redes sociais, da internet, nós queremos tudo para agora. Aí a gente coloca o joelho no chão, faz uma oração medíocre e a gente quer a resposta de Deus para ontem. Eu não tenho, eu abandono. Eu desisto. Exatamente. Eu volto pro velho eu. E eu falo isso comigo, porque no começo foi muito difícil largar a velha Paloma. Muito difícil, Marcela. Muitas vezes eu tenho que me policiar ainda para não ser. Constância. Eu falo que a constância que Daniel tinha, fidelidade. É isso, é entender que eu preciso buscar e Deus vai me dar a resposta no tempo dele, não na hora que eu quero. Não é na É, hora que eu quero. Às vezes eu quero algo para minha vida, mas eu ainda não vivi a transformação que Deus quer em mim.
Uhum. Eu não E recebi sabe o algo. que eu vejo, sabe, Paloma? Hoje as pessoas elas estão acostumadas com inteligência artificial. Então, qualquer coisa que precisa ser resolvida, vai lá e dá um prompt e aí a resposta vem de imediato. E a gente projeta isso na comida, né? Porque a gente quer chegar num, num, num restaurante, quer chegar numa lanchonete e quer pedir com 5 minutos a comida esteja pronta, porque a gente quer tudo muito rápido. E o Senhor às vezes, quando ele achar que é necessário, ele vai nos responder rápido, mas a maioria das vezes não, porque uma coisa que eu tenho entendido é que Deus é um Deus relacional. Ele quer estar passando tempo com a gente, ele aproveita o momento com a gente, porque ele é um Deus onipresente, ele está com a gente o tempo todo, mas é a mesma coisa que a gente tem vivido com a nossa família. Às vezes a gente passa o final de semana inteiro com o nosso marido e com os nossos filhos, mas a gente não está presente, a nossa atenção não está voltada para eles. E assim é o nosso relacionamento com Deus. A gente sabe que Ele está ao nosso lado o tempo todo, mas em que parte do nosso dia a gente está virando para Ele e falando: Senhor, agora eu estou aqui, minha atenção é só do Senhor, vamos passar um tempo junto aqui, sabe? Então, eu acho que é por isso que Ele esconde no meio da palavra, Ele esconde no meio da oração esses tesouros para criar na gente, sabe, Paloma? É essa sensação que eu tenho. Quando eu fecho os olhos, é como se eu visse o Senhor assim. Sabe quando uma pessoa sai correndo e curva, e você curva atrás da pessoa e fala: onde que ele tá? Ah, ele entrou ali, deixa eu correr e entrar ali, porque ele tá ali dentro. É isso que eu vejo, assim, quando eu vou lendo a palavra, é como se o Senhor fosse deixando algumas coisas escondidas no meio do caminho para gerar essa perseguição, essa brincadeira, sabe? De estar com ele, sabe? Perfeito, perfeito, é isso. É isso que ele quer de nós. E no mundo onde eu escuto toda hora o pessoal falando, mas eu não tenho tempo, ai, hoje eu acordei tarde, eu cheguei tarde. Deus quer ser prioridade na vida da gente. Deus quer que na hora de maior confusão você fala assim: peraí, para tudo, dá licença um pouquinho. Pai, eu vim aqui ficar com você. Não é na hora que sobra um tempo. Ele precisa ser prioridade. Eu falo isso em voz alta, que é para eu entender também. Ele precisa ser Exatamente. prioridade na minha vida. Se meu marido chegar lá na rua e gritar, eu vou reconhecer que é o meu marido. Eu reconheço a voz Uau, eu dele, pensei nisso ontem, Paloma. Exatamente. porque eu tenho intimidade com ele. Eu posso Você estar no meio de conhece a uma voz festa. Se dele. ele gritar, eu sei que é o Fábio. Aí Deus, muitas vezes, ele já está nos dando resposta. Só que a gente não conhece a voz de Deus, a gente não tem intimidade com ele. Eu só tenho Exatamente. intimidade com quem eu passo tempo. Só com quem eu passo tempo. Não tem como. Às vezes o problema, a pessoa está com um problema no casamento e Deus já está dando a resposta para ela, mas ela não conhece a voz de Deus. Como que ela vai entender que ele está dando já a resposta para ela? Exatamente. Então eu preciso de tempo. E olha que o mundo, ele fez a mulher se tornar empoderada, super ocupada, o homem também, ele tem que ter muita coisa. Então, o que que o inimigo, o que que Satanás faz com a nossa vida? Faz com que a gente não tenha tempo. Você não tem tempo para os seus filhos, você prefere dar um tablet para ele não encher o seu saco, porque você está tão ocupada com tantas coisas. E aí ele não te demanda dessa forma, né? É isso, é isso. Ai, uau. Tá vendo? O coração da gente começa a pegar fogo, né? E aí, no versículo 20, todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os quatro eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e os adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até no ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Uau. Vamos para o capítulo 2, os sonhos de Nabucodonosor. Uhum. E aí aqui a gente falou, né, que a Daniel, o Senhor deu o dom de interpretar sonhos, né? Uhum. Visões, sonhos. Isso Bebe aí, água, Marcela. bebo água. Minha irmã deixou um copinho de água aqui para mim. Eu tô num propósito com umas amigas, a gente começou hoje, uma gracinha. Depois eu vou até sugerir ela para mim compartilhar no grupo, quando passar esse nosso devocional, de se organizar, de tempo de oração. A Joana estava até aqui, ela que tá organizando isso, uma menina preciosa. Deixa eu ver se ela tá por aí ainda. Aí a gente tem.
Ela faz tudo bonitinho pra gente. Beber água, momento de oração com Deus, abrir mão de açúcar, glúten, essas coisas, Acho uma bom gracinha. compartilhar mesmo. É, bom, né? Inclusive, na verdade, depois que a gente acabar esse devocional, eu tô pensando da gente abrir uma aulinha especial, com quem estiver lá no grupo, a gente manda um link para a gente orientar um momento de jejum que a gente pode fazer todas juntas. Ótimo, ótimo. Eu tenho uma cunhada minha, ela é missionária, o ministério dela é Pura Libertação. Você tem que Que ver ela falando sobre bênção. jejum. Ela, o negócio queima ali. Então, qualquer coisa, eu vou convidar ela para orientar e a gente pode todas fazermos, todos que estiverem aqui. é, Luana, me põe nesse grupo. Digita café aqui, Luana, que eu acho que você vai receber uma mensagem, você vai direto pro grupo. Aí a Roberta falou que quer. Vamos fazer isso, eu vou fazer isso, vou organizar com ela. Aí a gente faz uma aulinha, ou Marcela, a gente convida a Ótimo. Laviana, que ela é quente, tá? Você vai doidar É com a ela. irmã do coque. Essa daí é dessa mesmo, do sapatinho. E, e ela é super Os nova. Você vai critérios, né, Paloma, que a gente estava falando, né? Aquela ali, minha filha, ela começa a falar, o trem já começa a queimar. E ela fez o jejum, inclusive o jejum de Daniel. Ela fez os 21 dias. Mas aí qualquer coisa a gente faz menos, só para quem está começando, a gente pode fazer uma semana, 10 dias. Eu vou combinar com ela e a gente marca para o domingo ou para segunda a gente fazer um encontrão para quem estiver lá no grupo. Muito bom. Quem não conseguir entrar, elas estão digitando café ali. Depois você me chama lá manda uma mensagem que eu vou colocar nos meus stories. Nos meus stories o link para ir direto para o grupo. E aí quem tiver no grupo recebe para essa aula extra. Tipo assim, esse encontro extra. Vai ser um momento especial para a gente compartilhar tudo que a gente viveu essa semana. E eu vou pedir a Lavena para orientar quanto ao jejum. Porque ela faz muito, muito, há muito tempo. E ela faz muito bem. O jejum, ele retrata muito o que está acontecendo, assim, no nosso corpo, no nosso natural, né? Quando a minha alma está desorganizada, estou muito lenta, eu quase morro para fazer um jejum. E quando a gente está bem com a nossa vida com Deus, você nem sente tanto, né? Então, é um bom Isso, termômetro, até para dar isso. uma matadinha na alma, fala, fica no Perfeito. seu cantinho aí, para de fazer barulho. Uhum. Olha aqui, eu falo isso, gente, eu não tenho vergonha de falar das minhas fraquezas, tá, Marcela? Eu Por também não exemplo, tenho, eu Paloma. viajei agora e eu tenho muita dificuldade de manter a constância quando eu estou fora da minha rotina. Uhum, Então, eu fiquei viajando quase 3 semanas, eu não li a Bíblia todos os dias. E eu comi muito errado porque eu estava fora num lugar que eu não tinha as opções que eu tenho aqui. Então, quando eu como demais, quando eu paro de ser constante no meu momento de oração, eu sinto a minha energia baixar. uhum, É como se eu saísse da presença de Deus. E quando você falou que vamos fazer o devocional, e eu falei, vamos, e eu quis marcar logo que eu cheguei, porque uhum. eu já estava fraca. E isso para mim é uma cura também, sabe? Porque eu tô aqui na constância. Então isso não é só para os outros, eu preciso também, entende? Eu Eu preciso todos os preciso dias. também. A É gente isso. precisa, e quanto mais a gente busca, mais a gente percebe que a gente precisa. É impressionante. É porque Deus, ele é infinito, então quanto mais a gente se aprofunda nele, não tem fim. Então, é uma constância, né? É isso. Vamos lá, Vamos então, lá. no capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: Tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Eles disseram ao rei numa língua aramaica: que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Olha isso, né? Quando Uhum. alguém conta um sonho para dar um discernimento, já tem que ser algo de Deus, né? Já tem que ter um dom para isso. Mas o rei respondeu assim: Eu já resolvi que vocês têm que me contar o sonho e também explicar o que Ah, ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços ah. e as suas casas serão completamente arrasadas.
Mas se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer, gente. Meu Deus Tem que do céu. descobrir o sonho do rei, né? E aí já vem aqui a negociação do mundo, né? Aham. Eu vou te honrar, eu vou te presentear, já trazendo aqui a motivação do coração de cada um, né? O que que a gente quer quando a gente está servindo, né, Paloma? Então, a gente que está aqui compartilhando essa palavra, qual que é a motivação do nosso coração? E eu perguntei muito sobre isso ao Senhor. Falei, Senhor, sonda aqui o meu coração. Tem alguma vaidade aqui? Eu estou querendo trazer algo da Marcela? É a minha imagem? Porque se for, Senhor, faz a internet cair, faz não dar certo, faz ninguém assistir. Mas que seja a motivação do Senhor, né? Com certeza tinham pessoas aqui que queriam as honras, que queriam um lugar do lado assentado à mesa do rei. Mas aqui já tinha um coração de Daniel, e o Senhor sabia que podia confiar no coração dele, sabe, Paloma? É isso. E É todos os isso. dias, e todos os sábios disseram de novo: Conte o Senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu: Eu sei o que vocês estão fazendo, estão me procurando ganhar tempo, porque sabem que eu já resolvi. Que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram de me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, e então eu saberei que também poderão explicar o que Aham. quer dizer. Que desespero, né, Paloma? Não, apertou ele, pelo amor de Deus. Os sábios deram ao rei essa resposta: Não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia e a ordem foi publicada. Então foram buscar a Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Mortos. Uhum. Gente, os decretos que acontecem no mundo, né? É para matar todo mundo. Quem serve a Deus, quem não serve a Deus. E a diferença é, eles disseram aqui, né? Não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Não tem até que o Senhor queira, né? Até que Ele levante essas pessoas para fazer diferença. E aqui, por que que Daniel teve essa resposta? Eu vejo que justamente para isso, para mostrar que existe um Deus que conhece todas as coisas, que pode revelar todas as coisas, inclusive aquilo que está no coração, que está na mente, que não foi contado para ninguém. E quantas vezes o Espírito Santo visita as nossas mentes e as nossas emoções, Paloma, que nem a gente sabe. Aqui o rei sabia qual era o sonho que ele tinha, ele só não queria ser enganado. Aham. Mas o Espírito Santo, às vezes, ele vem visitar as nossas emoções e mostrar pra gente coisas que a gente não sabia que estava ali, que a gente precisava de cura, que a gente precisava resolver, que a gente precisava liberar um perdão e tantas outras coisas, né? Amém. É isso. Glória a Deus. Deus revela a Daniel o que o sonho, que o sonho quer dizer, né? Versículo 14. Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque. Olha só, com muito jeito e cuidado, Daniel sempre com essa sabedoria, com essa Aham. cautela, com esse respeito para falar com qualquer pessoa, sabe? Por que Sabedoria. foi por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que tinha acontecido. Então Daniel foi falar com o rei. E este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Tá? Aqui está Deus de novo, movimentando a circunstância para Daniel agir, sabe? Já era para matar todo mundo. Mas aí aqui, Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei e este concordou em esperar a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho.
Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Exatamente. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivessem pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Aham. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: Que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. É Uau. ele, e ele explica os mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Ó Uau. Deus dos meus antepassados, eu te agradeço, te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondestes a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Uau. Olha Que esse oração mais coração, linda. O que tempo todo oração mais Daniel linda. louvando a Deus, né? E dando a ele a soberania que é dele, né? A gente vê hoje tantas pessoas querendo trazer para si os créditos, quando na verdade tudo é Deus. Meu Tudo é amor, se dele. tem alguma coisa boa em nós, é Deus. O resto que tá aqui, que não é É, bom, é nós mesmos. isso A única mesmo. parte boa que existe em nós é Deus. E E todo, como eu ele, falo, todo conhecimento, eu posso ler milhares de livros, fazer milhares de cursos, mas eu não vou ser uma pessoa sábia se eu não buscar do alto. A exatamente, sabedoria, ela é vertical, não é horizontal, é do céu. exatamente. E aí fala, né? Ele faz mudar os tempos e as estações. Os nossos tempos e as nossas estações, às vezes a gente quer, a gente quer mudar, a gente quer determinar. Eu quero sair desse lugar logo, Senhor, eu quero passar desse tempo logo. É Ele que muda, Ele sabe o tempo necessário de cada estação na nossa vida, né, Paloma? E Ele conhece o que está escondido na escuridão, né? Quanta escuridão existiu e existe na nossa alma, e essa escuridão, Nossa, ela vai ter que fugir quando a luz do Senhor entrar, quando a presença do Espírito Santo entrar, a escuridão da nossa alma, do nosso pensamento vai ter que fugir por causa do conhecimento da glória de Deus na nossa vida, né? glória a Deus, é isso, é Daniel isso. explica o sonho ao rei. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. E Daniel disse: Arioque, não mate os sábios. Assim, não mate os sábios, né? Não mate eles e não mate a gente. Ele nunca estava Uhum, pensando só nele também. uhum. Leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Olha a convicção que ele tinha do que ele tinha recebido, porque ele podia chegar no rei e o rei falar: Não, mas esse não era o meu sonho. Não foi meu sonho, mas ele confiava tanto em Deus. Quando eu vi que ele era um homem de fé, ô Marcela, quantas vezes a gente não confia em Deus? Quantas vezes a gente duvida, a gente questiona. Tem dia que eu não tô bem. E eu peço sempre para Deus assim, Deus, aumenta a minha fé. Eu tenho algumas amigas que elas têm tanta fé. Eu falo, Senhor, me dá essa fé que elas têm. Porque eu questiono, eu duvido. Eu não quero ser essa pessoa que duvida, sabe? Eu quero ser como Daniel. Eu quero acreditar, eu quero ter fé assim, sem duvidar, sem pestanejar. Porque é isso que o Senhor espera de nós, né? Que a gente confie, mas que a gente esteja na presença dele para saber que aquilo vai acontecer, que aquilo é real. E teve um domingo que eu cheguei na igreja, né? E o pessoal do Ministério de Louvor estava ministrando sobre quando Jesus chamou para andar sobre as águas, e aí o discípulo olhou para as águas, e aí ele quase afundou. E aí eu estava no período que estava lendo Daniel, e aquilo começou a falar o meu coração, sabe por quê, Paloma? Justamente nessa questão da fé. Porque os discípulos, eles estavam ao lado de Jesus. Eles podiam tocar Jesus. E mesmo assim, mesmo tendo visto todos os milagres, tudo que Jesus tinha feito, quando Jesus falou: Vem, pode vir sobre as águas, eles duvidaram do que o Senhor podia fazer. Daniel não viu Jesus. Ele nem tinha o Espírito Santo aqui ainda, porque o Uhum. Espírito Santo veio depois que Só Jesus depois. morreu, Uhum. sabe? Então, assim, eu fiquei pensando que às vezes a gente olha para os Verdade. discípulos e questiona e critica, às vezes, alguns posicionamentos. Cada um viveu uma experiência. Daniel não tinha tocado em Jesus e creu, não duvidou.
Os discípulos tocaram em Jesus, viram os milagres e creram e duvidaram. Só que eu já vivi um tempo depois que de Daniel e dos discípulos. Eu tenho a experiência de Daniel, eu tenho a experiência dos discípulos, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e eu duvido, minha fé vacila. E eu falo, Senhor, me ajuda com isso. Enraiza essa fé, libera uma porção maior dessa fé para o meu coração. Muito forte Daniel, vou isso. procurar. Então, vamos lá. O rei perguntou a Daniel no 26, né? Que também 26. era chamado Beltesazar. Você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu: Não há sábio, não há adivinho, não há feiticeiro nem astrólogo que possa dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu. É maravilhoso, né? Há um Deus no céu que explica os mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. Ele começou a falar do que tinha acontecido antes. E Olha só. começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. O Uau. Senhor não teve uma visão na qual viu uma estátua enorme. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A Uhum. cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o ferro e o barro e o bronze e a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho, e agora eu vou explicá-lo para o Senhor. Ó Rei, o Senhor é mais poderoso de todos os reis, e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos e os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino haverá outros, que não será tão poderoso como o seu. E depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino, e este será forte como o ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro, pois, como o Senhor viu, o ferro estava misturado com barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro será fraco. O Senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com barro. E isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro rei. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve e essa é a explicação certa. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel, encostou o rosto no chão, depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel:
O Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel com alta autoridade do reino e lhes deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores das províncias da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. Gente, é assim, é surreal, né? Aí a gente não vai se ater aos detalhes do sonho, porque eu nem tenho embasamento teológico, sabe, Paloma, para explicar tudo isso. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse ponto é quem foi elevado aqui, sabe? Desde o princípio, o coração de Daniel era: eu vou ter um posicionamento de não me contaminar, de não me corromper. E o Senhor, em todo o tempo, trazendo as respostas e revelando aquilo que ninguém podia saber. E esse é o nosso Deus. Quanto mais a gente o conhece, mais conhecimento, mais revelação, mais sabedoria ele vai trazendo para as nossas vidas e para o nosso coração. E como a gente falou lá atrás, em momento nenhum a gente viu Daniel aqui trazendo a glória para ele, falando: eu vou falar, eu vou revelar, eu vou resolver. Foi o Deus do céu que fez. Não há ninguém que se compare ao Deus do céu. E a gente viu um rei que não conhecia o Senhor, reconhecendo que aquele Deus era o mais poderoso numa época politeísta, que essas estátuas, né, esses monumentos, eles eram erguidos, né, na antiguidade para serem adorados, para receberem sacrifícios. E a gente vê aqui o rei falando, reconhecendo que o Deus de Daniel era o Deus mais poderoso e mais sábio que existia, né, Paloma? E Daniel, na verdade, ele começa o livro dele, como você leu lá no início, falando da soberania de Deus. Deus permitiu, o Senhor permitiu o tempo todo. E se eu puder, para mim, serve para mim isso, mas espero que para todas, que a gente aprenda a se posicionar. Assim como Daniel manteve a posição dele, como ele decidiu não se contaminar e continuar na presença do Senhor. Como que a gente tem se contaminado? A gente se contamina com companhias erradas, a gente se contamina com programas de TV, a gente se corrompe com músicas, a gente tem permitido se contaminar e se perder, sair da presença de Deus. E quanto mais a gente se contamina, Marcela, parece que você já percebeu, não sei, hoje talvez não, mas antes, quanto mais você se contaminava e se corrompia, mais você se afasta de Deus. É como se você se envergonhasse e saísse da presença dele. Exatamente. E, Daniel não e a se pessoa permitiu. começa a se envergonhar, né, Paloma? Você pode perceber que algumas pessoas que começam a seguir a Jesus, e aí, quando começa a exigir um posicionamento, se ela não tem um coração apegado ao Senhor, que é apaixonado pelo Senhor, quando ela começa a ser confrontada por não ter algumas concessões, ela se envergonha da palavra, ela se envergonha de Deus. Eu já vivi isso, Eu Marcela. também. E a Momentos na gente, minha a vida que a gente gente é nem ora. alertado o tempo todo a esse respeito. A gente não quer nem orar, porque a gente sabe que a gente tá na lama, mas é nesse momento que a gente precisa voltar e buscar, sabe? O convite para todo mundo hoje, nós lemos Marcela leu o capítulo 1 e 2, maravilhoso, e a gente são 12, né, Marcela? Isso. Gente, não se moldem. Eu amo o versículo de Romanos 12:2. Não se moldem aos padrões deste mundo, sabe? Busque a renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seja como Daniel. Coloca a mão no seu coração e fala assim, ó, eu não sou todo mundo. A minha casa não é uma casa qualquer. O meu casamento não é um casamento qualquer. Os meus filhos não são qualquer um. O meu trabalho é para honra e glória de Deus. Tudo que você fizer na sua vida seja para honra e glória de Deus. Então, não aceite
todo o lixo que o mundo tem depositado na vida da gente. Ah, mas todo mundo faz. Coloca essa frase no seu coração. Eu não sou todo mundo, sabe? A nossa mãe falava muito isso e hoje eu falo com orgulho. Eu não sou todo mundo. Não, a minha filha não faz o que todo mundo faz. A minha casa não é como toda casa é. O meu casamento não é. Eu quero, como Daniel, gente, vamos trazer isso para nossa vida. Viver debaixo de princípios, viver debaixo de valores, sabe? Carregar virtudes na vida da gente. As pessoas não falam mais sobre isso. Daniel era um cara virtuoso, era um cara que tinha valor, era um cara que vivia debaixo de princípios. E por isso ele estava sendo fiel, ele não se corrompia. A gente se corrompe com comida, a gente se corrompe com música, a gente se corrompe com aquilo que a gente ouve, vê, a gente se corrompe com más companhias. A gente precisa ser mais como Daniel e não se corromper. Eu preciso ser mais como Daniel e não me corromper. Eu preciso Ele buscar precisa. mais, estar mais na presença de Deus. Então vamos levar isso para hoje, para nossa casa, isso, né, Marcela? Que a gente Amém. possa ser como Daniel e não nos corromper. Perguntar para você, eu estou disposta a ser como Daniel e não me corromper? O que está acontecendo na minha vida que tem me corrompido? O que eu tenho que abrir mão hoje? Que está me afastando de ter essa presença que Daniel tem com Deus? Confiar essa fé. Saber que ele vai pedir, Deus vai falar com ele, porque ele é fiel. O que está te afastando da presença? Eu vou fazer essa pergunta para mim e eu quero que vocês passem para vocês hoje. O que está te afastando da presença de Deus? O que você precisa dizer não hoje? Não, hoje eu preciso dizer não a isso, para que eu possa estar ali, não me corromper. É se questionar, né, Marcelo, o tempo todo. Sim. Uma avaliação constante, né, Paloma? E ficar sempre se examinando. Sempre se examinando, sempre se examinando. E uma coisa que eu falaria para todo mundo que tá aqui nesse devocional é quando você sair, quando acabar todos os dias e diariamente, a gente sempre recebe algo do Senhor, né, Marcela? Eu recebi algo do Senhor hoje. E eu sei que cada uma recebe também. Não deixe de compartilhar com outra pessoa, talvez com seu marido, ou com seu filho, ou com sua amiga. Talvez uma pessoa que não está aqui, que não, nem vai estar, mas que vai receber através de você o que você está recebendo. Que não é a Marcela, que não é da Paloma, mas que é de Deus. Que é do Que a gente próprio diz, Deus, né? que a gente diz com muita humildade, Marcela, eu não sei nada da palavra. Marcela, Porque hoje, Paloma, desculpa te interromper, pode é porque falar. hoje a gente já tem sentido a necessidade de ler a palavra. A gente não consegue terminar um dia em paz, assim, sem saber que a gente não leu a palavra, não por peso, mas por necessidade mesmo, né? Por ser o nosso lugar de prazer, de contentamento, de alegria. Mas algumas pessoas estão num estágio antes do nosso. Então, nós vamos ser a palavra que essas pessoas vão ler. Então, essa é a importância de nós sermos a mensagem nos nossos dias, né? No nosso trabalho, na nossa casa, nos lugares aonde a gente passa, que a gente seja a palavra que essas pessoas vão ler, até que chegue o momento de que elas entendam de que tem uma outra palavra que elas podem buscar direto na fonte, como foi com a gente. Direto na fonte, é isso. Tá tudo bem vocês estarem aqui e participarem do devocional, é ótimo porque a gente aprende juntas, mas não deixem de buscar direto na fonte. Amém. Se você puder, quando sair dessa live, tem um momento no secreto com o Senhor, só você e Ele. Pede para Ele que você tenha posicionamento, que você seja uma pessoa mais posicionada. Peça para Ele que você tenha mais fé. Senhor, aumenta a minha fé. Marcela, tem vezes que eu tô tão mal que eu não consigo orar. E eu aprendi que quando eu tô assim, eu vou esse é o meu quartinho. Esse é o quarto do meu filho, como ele não mora mais aqui, é o meu quartinho agora. Eu boto meu joelho no chão e só falo assim: vem, Espírito Santo. Eu não tenho forças, às vezes, para falar. Eu não sei nem o que falar. Eu só Às falo: vezes a vem, gente Espírito não fala Santo. nada, né? Nada. Falo só: vem, vem. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Me faz ter sede da sua palavra. Orem por isso, gente. Orem por isso. Pede para você ter fome e sede da palavra de Deus. Pede para Deus te enviar sabedoria. A palavra fala que se você pedir, Ele vai te dar.
mas você tem que fazer a sua parte. Lembra da palavra oração. Orar mais ação. Ai, todo dia eu tô orando, mas você não tá fazendo nada. Você tá todo dia orando, mas você continua andando com más companhias que te corrompem. Você continua orando, mas você todo dia tá ouvindo funk, Comendo uma comida trem, ruim, né? que te enche a tua mente, assistindo programas tóxicos, todo dia se alimentando mal. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Tem muitas coisas ruins que acontecem na vida das pessoas. Ah, mas era vontade de Deus. Não, não era, não. A vontade de Deus para sua vida é boa, perfeita e agradável. Só que as tuas escolhas te levam aonde você está hoje. A sua vida hoje é resultado das suas escolhas. O seu casamento, você tem o marido que você merece, você tem o emprego que você merece, porque Deus te deu livre-arbítrio. Você fez escolhas que te trouxeram até aqui. Mas Deus é tão misericordioso que ele te dá a oportunidade de fazer novas escolhas a partir de agora. Qual a Amém. nova escolha que você vai fazer hoje? Qual é o não para o mundo que você vai dar hoje? A partir de agora, eu vou começar a ler a Bíblia todos os dias. A partir de agora, eu vou parar de ouvir aquelas músicas que contaminam a minha mente, que poluem a minha mente. A partir de agora, eu vou parar de frequentar aqueles lugares que eu sei que não tem presença do Senhor lá. A partir de agora, eu vou começar a fazer refeições à mesa com meu marido, com os meus filhos. A partir de agora, eu vou fazer devoção. O que que você vai fazer a partir de agora? Marcela, é ação. Não adianta orar sem ter ação. Não Amém. adianta. Deus não vai fazer por mim aquilo que cabe a mim fazer. Ele já quer o melhor para mim, mas será que eu quero? Isso que eu preciso fazer, isso que eu preciso decidir a partir de hoje. Então que a gente decida. Amém? Amém. Amém. Ai, que benção. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar, Marcela? Você quer falar mais Amém. alguma coisa, amor? Então, Não, só agradecer esse tempo. Foi como a gente falou lá no começo, né? Fala primeiro com a gente, ministra primeiro ao nosso coração, né? Então, se não tivesse mais ninguém aqui, só do Senhor já ter falado com a gente, já cumpriu o propósito na nossa vida, né? glória a Deus. E amanhã a gente vai estar aqui de novo. Vamos ler o capítulo 3 e 4, né, Marcela? Correto. Eu tenho certeza que será precioso. Você faz uma oração para a gente acabar, Marcela? Faço sim. Obrigada, Jesus, por esse tempo tão precioso, Pai. Obrigado pela liberdade que nós temos, ó Deus, de compartilhar a palavra do Senhor em tantos lugares, ó Deus. Isso não é permitido. E nós temos liberdade, nós podemos falar do Senhor na internet, nas praças, no nosso trabalho, na nossa casa. E Deus, a gente não valoriza a liberdade que nós temos de acessar direto na fonte a vida do Senhor, o conhecimento do Senhor. Então, Pai, usa esses dias, usa essas manhãs, ó Deus, para que o Espírito Santo do Senhor nos desperte, Senhor, nos traga, Pai, essa disciplina, Senhor, de estar contigo, de buscar na tua palavra, Senhor, a orientação, a sabedoria, o amor, a revelação do teu Espírito para os nossos dias e para as nossas vidas. Obrigada por cada um que compartilhou conosco nesse tempo. Que o Espírito Santo do Senhor, durante esse dia, continue, Senhor, ministrando a cada coração, nos pensamentos, trazendo, Senhor, uma transformação genuína, Pai, no comportamento. Senhor, que hoje o Senhor possa, Pai, estar trazendo posicionamento, Pai. Um novo posicionamento a começar em mim, Jesus. Posicionamento, Senhor, em coisas, ó Deus, que eu preciso mudar, que eu preciso ser transformada, que eu preciso não negociar. E faz assim, Senhor, na vida dessas pessoas que aqui conosco estiverem, Pai. Produz, ó Deus, os frutos necessários na nossa vida nesse dia, Deus. Obrigada por estar conosco, Deus. Consagramos o nosso dia, a nossa semana ao Senhor. Fica conosco, Senhor. Fala conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Amadas, obrigada a cada uma que estiveram aqui, todos que estiveram aqui, né? Roberta, Thalita, todo mundo que esteve aqui, a Celita aqui também, glória a Deus. Essa live vai ficar salva no feed da Marcela e no meu. Depois vocês podem encaminhar para quem não pôde estar ao vivo aqui com a gente. Avisa que amanhã vai ter novamente às 7 horas. A gente retorna, né, Marcela? Todo dia, vocês vão enjoar da nossa cara. Vocês se preparam que já a Marcela vai estar aí todo dia. Ó, vocês vão ver. Ah, se prepara.
Estaremos aqui de novo em nome de Jesus, para a Amém. honra e glória dele. Amém? Ah, vamos fazer um print? Deixa eu Vamos. tirar aqui só, vou tirar o comentário aqui, se vocês puderem. Deixa eu desativar os comentários só para a gente fazer um print. Quem tá aí que pode fazer um print pra gente, depois marca a gente. Coraçãozinho, Marcela. Coraçãozinho, Marcela. Marca a Você gente. faz, Beta? Minha irmã tá aqui no meu status. Você faz aí o print? Fala para ela fazer um print. Isso! Manda pra gente. E aí vocês convidem mais pessoas para estarem. Ó, gente, venham para o devocional amanhã às 7 horas da manhã. Amém? Gratidão a Amém. todo mundo. Ótimo dia, ótima semana. Temos Fiquem com dia. Deus. Tchau, Com tchau. Deus. Tchau, tchau.